É muito comum em determinados momentos do seu dia, como o DBA SQL Server, que algum desenvolvedor, algum consultor ou até mesmo alguém do seu time de DBAs precise verificar se uma determinada tabela, se um determinado comando ou se um determinado parâmetro é utilizado dentro de um objeto, seja uma view, uma proc ou até mesmo uma trigger. Então, existe uma tabela interna dentro do SQL Server, que é a syscomments, que armazena o script desses objetos. E então, através dessa tabelinha aqui, você consegue então identificar quais objetos do seu banco de dados utilizam determinada tabela ou campo ou até mesmo parâmetro. Eu vou utilizar aqui então um exemplo da base de dados AdventureWorks e vamos ler essa tabela aqui para vocês verificarem. Então ela vai retornar aqui para mim todos os objetos que existem dentro do banco AdventureWorks, procedures, views, triggers, enfim, tudo que tem aqui dentro dela para mim e o script aqui na frente nesse campo text. Então vamos fazer um exercício aqui onde eu preciso identificar quais objetos, quais views existem utilizando uma tabela chamada person dentro do nosso banco. Então eu posso vir aqui na syscomments e fazer um text, um like no nosso campo text, que é esse último aqui, que é onde fica o script do objeto em si, pelo person, que é a tabela que eu quero. Ao executar esse cara aqui, ele vai retornar para a gente já um filtro de tudo que utiliza a tabela person dentro do nosso banco AdventureWorks 2017. Então notem aqui que eu tenho trigger, eu tenho view e eu tenho procedure, que utilizam essa tabela person. Mas eu posso refinar ainda mais a minha busca. Eu sei que eu quero ver apenas o que é uma view. Então eu posso fazer esse ajuste aqui no meu like. Se você colocar, é até uma dica extra, se você colocar o seu like entre porcentagem, você consegue fazer mais de uma verificação ao mesmo tempo. Então ao executar esse cara aqui agora, eu consigo fazer mais um filtro na minha query. Então eu vou retornar agora aqui somente as views que contêm a tabela person. Mas eu tenho um outro parâmetro que eu quero adicionar ainda na minha busca para refinar ainda mais. Porque eu sei que a view que eu estou querendo procurar, que o objeto que eu estou querendo procurar tem um top. Então eu vou adicionar mais uma condição aqui no like do text para que possa retornar apenas o objeto que eu desejo. Ao executar esse cara aqui então, pronto, cheguei no objeto que eu preciso. Você pode utilizar esse filtro da forma que você preferir, com o formato que você quiser. Eu utilizei aqui apenas um exemplo, mas ele é muito flexível. Uma outra informação importante é que, se vocês notarem, eu coloquei essa função aqui, Object Name, e passando dentro dele o campo ID. O que essa função interna do SQL Server ela faz? Ela pega o ID do objeto que tem dentro do banco de dados e traz a propriedade do nome desse objeto, porque se vocês notarem na tabela aqui, ele não traz o nome do objeto, ele traz apenas o ID. Então, ao executar com essa função, ele me retorna aqui o nome do objeto. E por que é importante eu pegar o nome do objeto aqui? Porque se eu simplesmente vir aqui e copiar o texto dele e colar, ele vai ficar numa linha só. Se eu tiver, como essa query ela é pequena, não tem problema, mas imagine que essa query tivesse 1000 linhas, 1000 palavras. Ele ia ficar numa linha só as 1000 palavras, sem indentação nenhuma. Então, uma vez que eu já tenho o nome aqui desse objeto, eu posso pegar ele e tanto vir aqui no banco, procurar o objeto e gerar o script dele, ou utilizar a função helpText para gerar para mim o script dela. E aí ele já vai gerar para mim o objeto identado da forma correta, como ele foi desenvolvido. É uma maneira mais fácil de você visualizar esse objeto aqui. Então, através da tabela syscomments, você consegue pesquisar o que existe dentro dos objetos do seu banco de dados.